pessoal, vamos iniciar aí. Primeiro, boa noite, né? Desculpe aí um pouco da demora. Bom, na aula passada a gente começou a fazer a parte dos exercícios de formas normais, né? Colocar na primeira, na segunda e na terceira forma normal, e aí a gente tinha esses exercícios aqui, ó. Né? O C a gente já tinha começado a fazer, o D também um pouco, que vocês já iniciaram, aí os demais. Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Seria muito interessante que vocês fizessem, porque se vocês não fizerem, se vocês não fazem, vocês não aprendem. De forma normal, pessoal, não tem muito jeito. Essa é a base que a gente vai ter, na verdade, para toda a parte de banco, de base que a gente vai utilizar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou partir para a aula 10, mas para a aula que vem, vocês precisam ter feito. Não tem muito jeito. Eu já estou com os exercícios, na verdade, pronto. Resolução pronta só, na verdade, para explicar. Até com o dia feito, os diagramas, algum aqui, né? Mas não é interessante só eu fazer. O interessante é que vocês façam para ver aonde vocês estão errando. Tá? Quem já fez, tá? Obviamente, não trapaceando, né? Lá no GitHub, no 2017, nessa aula também, vai ter lá os exercícios corrigidos e aí você já consegue dando uma olhada, fazendo essa comparação no que você errou ou não. Tá? Então, sempre é interessante vocês fazerem os exercícios. Tá bom? Oi? Ainda não vale. Eu vou fazer um exercício que vai valer. Eu vou fazer um exercício mais elaborado, vamos dizer assim, para ajudar um pouco mais aí. Tá? Bom, essa aula 10 é um pouquinho mais teórica, mas, obviamente, exige-se aí que a gente faça ela, né? Por quê? Porque a gente vai começar agora a sair do papel, a gente vai começar a entrar na parte de base mesmo, tá? A gente iria ver álgebra relacional logo agora, mas eu vou inverter um pouco essa ordem. Se der pra gente já ver com Axis alguma coisa hoje, a gente já vai ver. Se não der, não tem problema, vai ficar para a aula que vem. Mas o porquê que eu quero adiantar, pelo menos tentar, né? Para a gente ver o nosso conteúdo, ainda tem bastante coisa, a parte dos comandos SQL principalmente, tá? Se eu não der, na verdade, essa parte hoje, eu não consigo dar para vocês não SQL. No SQL, na verdade, vai ser um pouco mais conceitual e aí eu vou mostrar no MongoDB mesmo, se der tempo. Por quê? Porque a parte de comparação entre tabelas é diferente, não tem, vamos dizer assim, muita coisa a ver com o banco de dados relacional em si. O conceito de tabela é outra no MongoDB. Tá? Então, isso daí eu queria dar alguma coisa a mais que é interessante hoje, né? Que seria essa parte de banco de dados não relacional. Vamos ver se a gente consegue. Bom, antes de utilizarmos comando SQL, vamos identificar e planejar a forma de criar o banco de dados. Esse planejamento é extremamente importante para a estabilidade de todo o sistema. Estudos indicam que quanto maior o tempo despendido no projeto, menor o tempo despendido na manutenção do modelo. Então aqui agora a gente vai começar a ver o quê? Né? Essa parte de realmente verificar qual é a ferramenta a ser utilizada. Tá? Então toda aquela parte que a gente comentou sobre banco de dados livre, banco free ou banco comercial, agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Porque na parte de projeto realmente, beleza, você não precisa da ferramenta em si, né? Você sabe que a tecnologia vai ser utilizada, que vai para o banco de dados relacional, mas agora é que começa a vir aí alguns requisitos não funcionais, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, como a quantidade de conexões ao mesmo tempo que a sua base tem que suportar, qual é o peso, na verdade, ou qual é o processamento que o banco de dados vai fazer, né? Então, toda essa parte de infraestrutura começa a ser interessante, né? O Oracle SQL, como são dois bancos comerciais bem fortes aí no mercado, você tem para o banco pago, né, uma boa parte já das configurações, vamos dizer assim, que você pode personalizar mais facilmente. Para banco de dados livre, já é um pouco mais difícil isso daí,
Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que a gente escolhe ferramenta agora. Oliveira explica ainda que podemos comparar a criação de um sistema com a construção de um edifício, que é o que a gente sempre geralmente faz. Um banco de dados está para o sistema da mesma forma que a estrutura do prédio está para o edifício. Se não for dada devida atenção no desenho do banco, pode-se comprometer todo o desenvolvimento do sistema. Obviamente, fiz a minha modelagem errada, pessoal, é muito provável ou quase certeza de que quem está desenhando quem está desenhando o sistema, né, no caso lá, o arquiteto lá de software, também vai fazer. Tá? A parte de persistência, vai tudo errado. Porque a base realmente de guardar os dados vai ser as tabelas. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. O sistema terá melhor qualidade, será mais fácil no futuro implementar novas rotinas, procedimentos e agregar novas informações necessárias, se tudo estiver correto. O processo de análise de dados pressupõe 3 fases distintas e integradas, que apresento como a seguir. Bom, até aqui ó, a gente estava nessa parte, modelo conceitual do banco ou de dados, tá? Análise e modelagem utilizando a entidade de relacionamento, normalização de dados. Desenho do banco de dados, desenho com definições de tabela, índices, visões. Aqui a gente chegou a meio passo, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente, chegando nas formas normais, a gente já tem a definição das tabelas, a gente já tem as definições de quem são os índices primários, vamos dizer assim, as chaves primárias, mas a gente ainda não definiu chave secundária, a gente não definiu tudo, a parte de visão, que é um outro objeto, que faz parte do que? De visualização de dados. Então, a gente está no meio passo dessa parte aqui, ó, do desenho do banco. A partir de agora, a gente vai começar a vir para toda essa parte. Acabar o desenho do banco e fazer a criação mesmo. Você comentou que por exemplo, pode acontecer você fazer a análise errada, fazer a modelagem errada, então o desenvolvedor vai acabar fazendo do jeito errado. Né? Provavelmente, exatamente. Quando você faz as 3 formas normais, ele se corrige? Não. Até a terceira forma normal, ela vai garantir que não tenha repetição, certo, na sua base de dados e que as tabelas vão estar bem definidas, vamos dizer assim, por assunto. Mas regra de negócio ela não corrige, cara. Não adianta. Ainda a parte de levantamento de dados, engenharia de software, é uma das partes principais. Você não pode ter dúvida, você não pode errar ali. Se você mesmo for o próprio analista que vai fazer isso, legal, você já tem todas as ferramentas e como você geralmente modela o banco, você já vai ter menos dúvidas possíveis. Quando isso não acontece, se você pegar, por exemplo, um analista júnior que não tem tanta experiência, muita coisa ele vai deixar passar. Aí, por sua vez, você que está pegando essa parte de modelagem de base, você vai começar a ter muitas dúvidas também. Se você tiver dúvida, é sinal que a sua documentação ela não está tão boa assim. A documentação ela tem que estar o mais claro possível, menos dúvida, para você modelar corretamente. Tá? Analistas mais experientes, você já não tem muito esse tipo de problema. O cara detalha muito bem. Coloca exemplo, dá case, coloca anexo, dá PDF, tudo na documentação. Quando você utiliza um modelo modelagem, por exemplo, que não tem uma documentação, o que faz para... Cara, tem muita controvérsia. O modelo ágil ele sempre vai ser melhor utilizado? Não. Vai depender muito dos casos. Mas como você cria o banco sem ter uma documentação? O mínimo você tem que ter um rascunho, senão não tem jeito, cara. Por quê? Porque você não vai guardar tudo na cabeça o que o cara vai despejar de coisa que o sistema vai ter que fazer. Isso não tem o que fazer. Tá? Você no mínimo tem que pegar e escrever um texto. Qual é o propósito, pelo menos, do seu sistema. Tá? O modelo ágil ele é muito utilizado para a parte de codificação. Certo? Codificação vai bem, até por quê? Porque você consegue documentar bem o seu código. Agora, quando você tem
script em banco de dados, muitas vezes muitos bancos de dados não permitem você colocar comentário. O que mais permite colocar comentário é o Oracle, pelo que eu conheço de banco. Na hora de criação você consegue colocar observações, certo? Nos metadados da sua criação, coisa que o SQL Server não permite. O Access também, ele deixa. Só que você não vai usar o Access em um sistema grande. Infelizmente, não tem como isso daí. Né? O SQL Server permite, mas é limitado. Tá? Então, não tem jeito. Você pelo menos desenhar o MER não, mas as formas normais do seu diagrama, para que todos os outros programadores enxerguem isso daí, você vai ter que fazer. Quem cuida de base de dados tem que fazer. Tá? Logicamente, a metodologia ágil, ela não vai, vamos dizer assim, você não vai conseguir fazer todas as documentações da UML preciso. Não tem jeito, mas você tem que ter o mínimo, porque é difícil. Se ficar só na cabeça do cara que está fazendo, já era. Se o cara morrer, você para a empresa. Tá? E pessoal, a gente fala desse jeito, se o cara morrer, acontece. Na boa, quem está vivo, está sujeito. Isso daí é fato. Tá? No mês passado, tá? Eu ouvi falar que um consultor eu conhecia. O cara tinha 34 anos, morreu. Cara, era consultor que dava consultoria na nossa empresa. Eu conhecia o cara. Morreu. Tinha infarto, 34 anos. Fulminante. Tá? Depois o Marçal veio falar com mais um cara que tinha morrido de infarto também. Tá? E um outro que é não conhecido nosso também. Acontece. Não venham com essa de que não vai acontecer comigo. Você está vivo. Essa é a verdade. Pode acontecer. A empresa, obviamente, ela não fica pensando nisso. Ela quer acabar e ter resultados, mas... você tem que ter também o mínimo, né, de bom senso para pegar aí e deixar lá documentações dos seus companheiros. Ok? Então, essa daqui é o que a gente tem do quê? De fases, referente à parte do quê? Desde o modelo conceitual até a criação da base em si. Tá? A partir daqui, eu realmente começo a depender um pouco mais da tecnologia do banco de dados. Agora, realmente, vai me interessar, na criação do banco, que tecnologia que eu vou utilizar. Se vai ser SQL Server, se vai ser Oracle, se vai ser o Postgres, ou MySQL me resolve o problema. Correto? Se eu tiver muito acesso ao mesmo tempo, cara, você não vai colocar um Firebird lá dentro. Ele não vai aguentar. Tá? É um excelente banco, pequeno, certo? Leve, robusto, até robusto, mas para muitas conexões gigantescas, cara, ele não vai. A sua característica de sistema é que tenha muita carga de dados, e cada carga de dados tem 1, 2 GB, 3 GB de texto, ou arquivo CSV, ou arquivo XML, enfim, tá? O Oracle e o SQL, eu pelo menos conheço que tratam bem isso daí. Outras bases de dados, não sei. O MySQL eu não sei se ele trata tão bem a importação de arquivos tão grandes assim. Professor, o MariaDB teve o mesmo criador do SQL, né? Eu não conheço, cara, a história do MariaDB. Ele não é um banco de dados não relacional, não é? Ele é no SQL, não é? Não cheguei a ver, eu só vi isso. MariaDB, se não me engano, cara. MariaDB vezes MySQL, os caras já põem isso. Supporting Operation Collaboration, Most Popular Server. Original. Parece ser os mesmos desenvolvedores originais do MySQL. Tá? Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei se ele é no SQL ou se é SQL. Então, ele é dos meus criadores, né? Mas ele é banco de dados relacional? Não cheguei a ver, eu só vi a parte dos criadores. Depois eu vou dar uma olhada nele, mas... Enfim, né? Provavelmente deve ser um banco de dados mais leve também. Agora, vai aguentar transações pesadas? Não sei, precisa testar. Aí precisa realmente conhecer da ferramenta, tá? Isso começa agora a ser a parte importante. Bom...
Segundo o autor Ricardo Rezende, a revista especializada em desenvolvimento da academia, o sistema de banco de dados deve garantir uma visão total abstrata do banco de dados para o usuário. Para os usuários de banco de dados, pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário. Bom, o usuário em si, pessoal, ele nem sabe o que é SQL Server. Ele não sabe nem o que é Oracle, para ele tem nem ideia disso. Ele sabe que o dado está em algum lugar. Ele precisa, certo, de resgatar a informação quando ele necessitar, quando ele quiser. Tá? Essa abstração se dá em 3 níveis. Nível de visão do usuário. As partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada um dos usuários ou grupo. Nível conceitual define quais são os dados que estão armazenados e qual o relacionamento entre eles. Nível físico é o nível mais baixo, que define efetivamente de maneira como os dados estão armazenados. Bom, o nosso papel, quem está desenvolvendo a parte de base de dados, são principalmente essas daqui, ó, nível conceitual e nível físico. O nível de usuário, obviamente, você vai precisar ter, tá? Por quê? Porque essa parte aqui é a parte do que ele precisa, tá? Então, o usuário em si, ele vai ter diferentes visões. Diferentes usuários têm diferentes visões dos seus dados. Mesmo sendo a mesma tabela, mesmo sendo os mesmos dados. Por quê? Porque ele vai trabalhar em um departamento diferente, a qual ele necessita de tal coisa. Tá? Então, mesmo eu tendo dados iguais, as visões são diferentes. Outra coisa também, eu posso ter usuários ou grupos de usuários com acesso diferente. Tá? Então, por exemplo, o profissional de RH ou departamento pessoal, é muito provável que ele tenha acesso a enxergar o quê? As tabelas dos funcionários e cargos e salários. Agora, o profissional de vendas, você acha que ele vai ter esse tipo de acesso? Não, é um pouco mais complicado, né? O gerente de vendas, beleza, ele pode ter acesso, tá, a cargos e salários de quem ele é gerente, agora não de todos os funcionários. Tá? Então, é um pouco diferente a visão entre eles. É mais ou menos essa interpretação que a gente tem, então. O nível de usuário seria o nível 1 aqui, né? Não é nível 1 que ele fala. Nível de visão de usuário mesmo. Então, são visões aqui diferentes para cada um dos usuários ou grupos. Temos o nosso nível conceitual para depois o nível físico. O nível físico, pessoal, é exatamente como está sendo armazenado isso daí. Tá? É como o arquivo está guardando, está tratando a sua base de dados. No caso de banco de dados mais simples, ou até dos bancos de dados free, que são comerciais, no caso do SQL Express ou do Oracle Express, você tem um nível físico que você pode pegar e configurar. Tá? No caso do Express é limitado, mas a versão comercial, ela te permite, né, a dividir os arquivos em mais de um. Em vez de eu ter um único arquivo de base de dados, certo? Fisicamente alocado lá no Windows ou lá no Linux, eu posso dividir esse arquivo de dados em vários pedaços. Correto? O que é melhor? Bom, aí vai depender muito do que você vai estar fazendo, mas em geral, né, não é bom para o sistema operacional ficar trabalhando com arquivos tão grandes. Principalmente o Windows, ele reclama um pouco, ele sofre um pouco quando eu tenho arquivo lá de teras para ele pegar e gerenciar. Tá? Na visão do banco, beleza, está tudo em um arquivo só. O problema, o banco demanda muito disco. Ele é um cara que destrói disco. Tá? Para o disco em si, certo? É ruim. Um único arquivo. É preferível ter vários arquivos pequenos do que um único. Correto? E isso, nos bancos comerciais, você que determina como você quer guardar. Agora, no caso do MySQL, você não vai ter muita escolha. É aquele arquivo lá e acabou. Isso, o MySQL, pessoal, que eu me refiro sempre é o MySQL Community, tá? O MySQL que a Oracle fez comercial, aí já é outro papo. Tá? Aí realmente os caras turbinar o MySQL.
Tá? São igual o produto Oracle que tem, os caras fizeram para o MySQL turbinado o negócio. Tá? Quem realmente gosta do MySQL, cara, você tem que pegar e estudar isso daí. Que a Oracle vende comercialmente. Por quê? Porque lá é onde está a tecnologia mesmo, tá? De ponta de banco, vamos dizer assim. A Oracle não comprou à toa o MySQL. Tá? Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto que visa a organização das informações e utilização de técnicas, que no futuro o sistema tenha boa performance e facilite também manutenções que venham acontecendo. O projeto de banco de dados se dá em duas fases, conceitual e o lógico. Essas duas etapas se referem ao sistema de bancos que ainda não temos implementado, ainda não existe, né, sendo um novo projeto. Para os casos em que o banco já exista, é um sistema legado, por exemplo, um sistema muito antigo sem documentação. O processo de banco de dados se dará através de utilização de técnicas chamadas de engenharia reversa, que será vista em outra oportunidade. Bom, vocês estão tendo engenharia de software, não estão tendo? Vocês já ouviram falar de engenharia reversa? Já. Engenharia de reversa é bom ou é ruim? Depende. Qual o caso que é bom, se não depende? Você precisa saber algum erro. Você precisa o quê? Ver algum erro, coisa assim. Ver algum erro? Você vai achar mais difícil. Então, se você está fazendo... Vamos lá, então, a pergunta novamente. Se você está fazendo engenharia reversa, isso é bom ou é ruim? De um sistema já pronto? De um sistema já pronto. É porque você vai ter que descobrir do zero os outros. Exato. Então, você vai ter que pegar um problema já existente e descobrindo aos poucos ali como ele está funcionando, para você começar a montar uma documentação, né? Coisa que na engenharia tradicional você já tem a documentação como já foi definido. Tá. Muita engenharia reversa é ruim. Então, se a gente tivesse todos o mesmo, vamos dizer assim, padrão de fazer a documentação antes, não existiria engenharia reversa. Em banco de dados é um problema maior. Geralmente o cara ele não faz o desenho, certo? Numa ferramenta, ou mesmo numa ferramenta igual o Word, para ele pegar e poder fazer esse relacionamento. A base de dados vai estar dentro lá da própria... o desenho da base de dados vai estar dentro do próprio gerenciador de banco de dados. Até você conseguir imaginar o que acontece, cara, essa engenharia reversa demora. Hein? E tem mais. O sistema em si, o sistema em si da empresa, né? A empresa em si, ela não para. Você vai ter que começar a achar o erro, fazer o que a documentação reversa, certo? E dar conta ao mesmo tempo do que já acontece na empresa, no dia a dia que você tem que fazer, tá? A gente tenta evitar, obviamente, o máximo, mas não, engenharia reversa, infelizmente, não é uma coisa tão incomum assim, correto? Mas é óbvio, dá para perceber. E como você vai fazendo? A gente não fez alguns exercícios de justamente fazer o reverso, certo? De pegar as tabelas e transformar no MER. Basicamente, você vai ter que começar a fazer isso dentro do seu modelo. Mas a parte de engenharia reversa não é bom também para o DBA, porque ele consegue perceber muito mais fácil as coisas. Seria bom se ele já tivesse a documentação antes, né? Ele perde menos tempo. Ele perde menos tempo. A reversa é porque você não tem. É a única coisa que você está pegando e fazendo. Tá? Se você não tem, de alguma forma, você tem que pegar e começar a documentar. Infelizmente. É bom? É lógico, você está entendendo mais sobre o seu negócio, vamos dizer assim. Mas é uma coisa que você vai perder bem mais tempo. Tá? Você vai perder o dobro ou o triplo do tempo para se formar o documento de engenharia reversa do que na engenharia tradicional. Né? E muitas vezes a interpretação vai estar errada. Muitas vezes o negócio em si, no meio do caminho, foi mudado. Com a engenharia reversa você só vai ter a versão final. E as anteriores aqui? Você não vai ter, você já perdeu a história. Tá? Então, nesse sentido é bom, óbvio, mas seria melhor se ele já tivesse. Tá? Bom, modelo conceitual ali que a gente já viu, né? Descrição
dos bancos de dados de maneira independente do SGDB, que define os dados que aparecerão na base de dados, mas sem se importar com a implementação. Uma técnica utilizada entre os profissionais é a modelagem entidade-relacionamento, onde o modelo é representado graficamente através do diagrama DER, diagrama entidade-relacionamento. Então aqui, ó, é o que a gente fez inicialmente. Começamos com isso. O modelo acima, entre outras coisas, nos traz informações sobre alunos e turmas, tal. E aí tem um exemplo 2, né, ó, do que a gente estava comentando. Aqui, pessoal, é o seguinte: banco de dados, ele não tem muito dessa de né, um número máximo e um número mínimo, na verdade, de registros que ele pode se relacionar. O banco de dados, ele interpreta muito. É ou é de 1 para 1 ou é de 1 para muitos, né? Então, isso daqui, ó, vai ser um pouco comum aparecer. Vocês já começaram a ver diagrama em UML que aparece essa parte de grau de relacionamento? Ele pulou porque você não está nessa matéria. Oi? Ele pulou essa parte de banco de dados e está dando ainda nessa matéria. Então, mas na parte de classe, por exemplo, quando vocês têm um relacionamento entre em diferentes classes, vocês já chegaram a ver, né? Tá, isso daqui, pessoal, foi pego da onde? Da parte realmente da OML, tá? Eu não, particularmente, não gosto, não utilizo muito. Por quê? Porque o conceito de banco de dados é diferente. Ou realmente você tem um registro, ou muitos, e acabou. Eu não tenho o máximo de 3 registros, eu não consigo fazer isso dentro de uma base, tá? Nativamente. Só consigo, obviamente, através de programação, mas nativo não. Se ele é de mais de um registro para se relacionar, ele é muitos, tá? O que ele fala aqui? Olha, aqui eu tenho uma fita com empréstimo de 0 a N, pode ser de zero empréstimos dessa fita a N, a vários. Aqui eu tenho empréstimos para o cliente de 0 a 1. Ou eu não empresto nada, ou eu posso ter no máximo um empréstimo. Agora aqui, ó, eu tenho de 1 para 1 e N. 1 é o meu número mínimo que eu tenho de filmes, vamos dizer assim. A N é o número máximo. Só que o banco de dados passou de 2 é N. Tá? Então não tem muita lógica se utilizar, mas enfim, vocês vão encontrar autores que vão ter esse tipo aqui de representação. E não está errado, tá? Eu, pelo menos, não adoto. Tá? Eu simplesmente adoto de 1 para N, de N para N, de 1 para 1, e acabou. Porque é isso que o banco entende. Tá? Você quer uma documentação melhor, que realmente você quer limitar, que tem parâmetro de quantidade, tudo bem. Aí você vai pegar e vai começar a escrever realmente diagrama UML para cobrir isso daí. Agora, o DER, ele não cobre isso. Tá? O MER, nesse caso aqui, né? Bom, modelo lógico descreve o banco de dados no nível do SGDB, ou seja, dependente do tipo particular de SGDB que será usado. Não podemos confundir software que será utilizado. O tipo de SGDB que o modelo lógico trata é o mesmo que trata se é o mesmo relacional, orientado a objetos ou hierárquico. No nosso caso, a gente só aprendeu o quê? Relacional. Tá? Se vocês forem tratar uma base de dados orientada a objeto, já tem outros conceitos, principalmente até de modelagem. Correto? Mas existe. Abordaremos o nível relacional por serem mais difundidos. Neles, os dados são organizados em tabelas. Então, a gente tem aqui já um modelo, né, já preenchido. Ó. Eu tenho a minha tabela, na minha tabela eu tenho o nome dela, com as suas determinadas colunas e os dados que contém nela. Tá? Mais uma vez, ó, tabela, colunas e os dados que contém nela. O modelo lógico do banco relacional deve definir quais tabelas e nome das colunas que compõem essas tabelas. Para o nosso exemplo, poderíamos definir o modelo lógico conforme o seguinte: aluno e turma. Eu teria o quê?
matrícula do aluno, nome, endereço, código da turma, sala e período. Provavelmente, matrícula do aluno seria a minha chave e o código da turma seria a minha chave. Provavelmente, a gente só tem pouca coisa aqui, né? É importante salientar os detalhes internos de armazenamento, por exemplo, que não são descritos no modelo lógico, pois essas fazem parte do modelo físico, que nada mais é que a tradução do modelo lógico para a linguagem de software escolhida para implementar o sistema. Bom, como agora a gente tem dependência da tecnologia, eu realmente começo a me preocupar também qual é a linguagem que cada um dos softwares vai ter. Então, se eu for começar a escrever codificação no SQL Server, eu tenho que escrever códigos relacionados ao banco SQL Server. No nosso caso, seria o Transact SQL. Se é Oracle, PL/SQL. Se é o Postgres, PG/SQL. Apesar de o SQL ser, entre aspas, padronizado, cada um tem algumas particularidades, tá? Não vai ser 100% compatível que você vai pegar e um script de uma base passar para outra. Isso não tem jeito, tá? Tem um campo que se chama autonumeração, né, dentro de bases de dados. O SQL, por exemplo, trata de um jeito e o Oracle trata de outro. Já aí a gente já teria problema, tá? Por quê? Porque um tem um pouco de visão diferente do que é realmente essa parte de autoincremento. Oi? O que é procedure? A procedure em linguagem de programação. Vocês viram essa parte de função, não viram? Você pega, a função é o quê? É um pedaço, é um bloco de código. Só que a função ela tem retorno, não tem? De algum valor. Uma procedure é um bloco também, só que sem retorno. Um bloco de código. Procedure de linguagem de programação. Vocês viram, não é? Oi? Não, mas a função vocês chegaram a ver. A gente vê a função e procedimento, né? Que um tem retorno e outro não. Procedure para banco de dados é a mesma coisa. Eu tenho um determinado bloco de código que precisa ser executado a todo momento. Eu crio um objeto que guarda esse pedaço de código, esses comandos. E aí eu executo ele a todo momento que eu quiser. Tá? Procedure, função, existe tudo em banco. A gente não vai ver semestre, é para ver o semestre que vem. Isso daí faz parte do seu banco, é bem comum você fazer justamente para que seu banco mantenha-se, vamos dizer assim, em funcionamento em relação aos negócios. A trigger é uma procedure também. Só que é uma procedure especial. A trigger, ela depende de um evento. Tá? Então, eu tenho um evento de fazer inserção de dados na minha tabela. É nesse momento de inserção que a trigger vai ser executada. Tá? A procedure não. A procedure, ou a função, ela só vai ser executada quando eu chamar. Eu preciso ir lá e codificar para ser executado. A trigger não. Toda vez que tiver um evento de alteração de dados em determinada tabela, ela vai ser disparada. Tá? É uma função como qualquer outra, é um procedure como qualquer outra. Só que ela depende de um evento para ser disparada. Tá? Bom, essa visão e requisitos dependem da aplicação pretendida do banco, que varia de usuário para outro dentro da organização e refletem suas necessidades para o trabalho diário. Ela é comumente informal e incompleta em graus que variam de acordo com a informatização da aplicação ou da organização. Bom, ele fala aqui sobre um pouco também do que? De análise top-down. O projeto top-down de banco de dados, através de modelagem de dados, consiste em especificar os dados através de refinamentos sucessivos, mapeando dados definidos no nível mais alto e abstrato para o nível seguinte, menos abstrato e mais detalhado. O que seria, então? A top-down é um tipo de análise também que a gente faz. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem essa visão conceitual de sistema, que a gente precisa sempre do mecanismo de feedback
para ir melhorando tanto as entradas, processamentos e saídas, essa parte é o que a gente utiliza em banco de dados. Tá? Sempre a sua base ela vai estar sendo alterada, principalmente por quê? Porque a empresa em si ela vai necessitando disso, tá? Principalmente no Brasil. Tá? Cada mês que a gente tem aí, a parte fiscal sofre alteração. Tá? Recentemente, né, a gente teve que mudar de versão para nota fiscal 4.0. Tá? Quem trabalha na parte de sistemas varejistas, atacadistas, que fazem emissão de nota fiscal, cara, você tem que entrar nessa legislação que o governo impõe, senão você já não consegue mais emitir nota. Tá? Toda essa parte de envio de dados para o governo, na parte, como que fala, de RH, também teve um monte de alteração. Inclusive, teve empresa que precisou mudar a folha de pagamento justamente para o dia da folha de pagamento para se adequar ao novo sistema que foi colocado. Tá? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem muito. É um país muito complexo. Aliás, se não for o mais, é um dos mais. Tá? Complexo. Na parte fiscal, tributária, é muito complicado. Então, sempre a sua base ela vai estar sendo alterada. Não tem o que fazer. Tá? Mas quem que regula, assim, teve alteração? É a empresa que desenvolve ou é quem está utilizando que tem que avisar você? Não, se você... Aí tem dois casos. Se você fabrica o seu próprio software dentro da empresa, é você que tem que pegar algum gerente, sei lá, ele tem que estar esperto nessas datas aí de mudança. Até tal data tem que fazer a migração, já tem que estar testado para pegar e fazer a alteração de versão. Agora, se você contrata uma empresa, essa empresa ela é obrigada a oferecer para vocês a parte das alterações, da atualização. Tá? Isso deveria acontecer, mas nem todas fazem isso. Então, por isso que na hora de se contratar um RP é bom saber realmente quem você está contratando. Tá? Nos dois casos você vai ter problema. Tá? Porque a alteração de sistema, pessoal, por mais que o sistema não seja seu, a base de dados é. A base de dados, a empresa terceira, ela nunca vai poder pegar para ela. Tá? Isso daí não tem jeito, não pode. Tá? A gente está tendo agora que implantar um sistema novo de produção. Uma coisa que eu estranhei bastante é que na implantação a gente tinha lá o requisito não funcional do quê? De que a gente não poderia ter a senha do SA do SQL Server, sendo que a nossa a base é nossa. Né? Por quê? Na parte de produção tem uma legislação com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que a empresa que faz o software, tá, que gerencia toda essa parte de produção, não pode passar, certo, a senha do SA ou de um administrador, né, um perfil próximo, para o cliente. Eles têm uma legislação cobrindo isso daí. Realmente não pode. A LGPD, ela chegou a mudar alguma coisa do você trata os dados, como faz o procedimento dela? LGPD? O que é LGPD? Legalização da entrou em vigor esse ano. Ela foi lançada, as empresas têm 16 ou 18 meses para se adequar. Tem informações que o usuário pode ter, como cuidar de algumas informações. Cara, eu vou precisar ler essa parte da legislação que eles põem, porque eu sinceramente não sei. Tá? Mas daí é para quê? Para dado público? Dados de antes. Entrou no dia 10 de julho de 2007. Não, eu tenho que ver então, cara. Geralmente tem uma grande diferença entre dados da sua própria empresa e um dado público. Eu precisaria ver o que ele está tratando. Geralmente, quando é um dado da sua empresa, quem vai cuidar dessa parte de visualização dos dados não é o banco de dados, é o ERP. Tá? Então, o banco de dados em si ele vai estar lá para fornecer
justamente para o RP trabalhar, mas não é ele que cuida em si. Você pode, obviamente, intensificar essa parte de segurança, mas não é ele o responsável, tá? Bom, nível mais alto de visão de banco de dados ainda é o informal, normalmente apresenta sob a forma de documentos textuais, denominando visão externa. O próximo nível consiste na especificação lógica dos dados num formato lógico de dados, dependendo do SGDB escolhido, pode ser um nível suficientemente alto para escolher a maioria dos detalhes de implementação. E o último é o projeto físico, que corresponde à organização interna dos dados do SGDB e a definição de estrutura de dados auxiliares visando maior eficiência na recuperação e manipulação. Então a gente teria o que, ó? Essa parte é o nosso mundo real, tá? E seria as visões externas que a gente tem, as N visões externas. Eu tenho o meu modelo conceitual, que a gente começou a estudar logo no começo do semestre, correto? Fazendo os desenhos lá do MER. Temos aqui o modelo lógico, que é a parte de definição de tabelas, que a gente começou já a desenhar as formas normais, certo? E aqui eu vou conseguir fazer com que seja verificado também quais são os índices secundários, por exemplo, ou visões que eu quero ter. E aqui é o modelo físico. O modelo físico em si é o que? Aonde eu vou implementar ele agora, aonde eu vou codificar, tá? Bom, até aqui, ó, metade do modelo lógico, ele é independente do banco de dados. Se você só for um projetista dessa parte de modelo conceitual, você não precisa saber qual é o banco que você está utilizando, coisa que é muito difícil hoje, só ter um projetista de modelo conceitual. E se você realmente for um cara que vai colocar a mão na massa, vai precisar ver se aquela tecnologia vai ser suficiente para você, aí vai ser dependente da base de dados. Então é por isso que quando você coloca, você tem aí produtos comerciais, igual a IBM, com DB2, né, ou Oracle, SQL Server, as próprias empresas possuem certificação para ver se você realmente conhece da ferramenta. Tá? Não só para banco de dados, obviamente, para servidor de página, sistema operacional, tá? Ferramentas para BI, enfim, eles fornecem tudo. Justamente para quê? Para comprovar que você conhece da ferramenta. Tá? Então, apesar de estar aqui, ó, da esquerda para a direita, né, tá na horizontal, esse modelo, ele seria aqui da vertical, o top em cima e down embaixo. Seria esse modelo que a gente tem. Tá? Bom, a linguagem SQL, né, foi desenvolvido por Code, mais ou menos 1970. Ela já é uma linguagem antiga, que definiu metas de linguagens de álgebra relacional e cálculo relacional. Essa parte aqui de álgebra relacional a gente vai ver. Tá? A gente vai precisar aprender álgebra relacional justamente para quê? Para associar o SQL que a gente vai aprender. Cálculo relacional a gente não vai entrar aí nessa parte. Que implementa os conceitos do modelo. Elas tiveram grande influência no desenvolvimento subsequente do propósito do modelo relacional. SQL, né, Structured Query Language, é uma linguagem de definição de manipulação de dados relacionais desenvolvidas nos laboratórios da IBM em 1970 até hoje. E ele foi aprovado, passado por um comitê, que é a ISO, né, no caso. Apesar de o SQL ser padronizado, tá, pessoal? Mais uma vez, cada fabricante ainda implementa suas extensões. Então, o Select, o conceito dele, legal, é padrão para todos os bancos, mas coisas mais avançadas, né, não somente da SQL, sim, aí você vai precisar estudar a tecnologia, tá? Bom, Oliveira completa que SQL é um conjunto de comandos de manipulação de base de dados, né,
para criar e manter estruturas desses bancos, além de incluir, excluir, modificar e pesquisar informações. SQL não é uma linguagem de programação autônoma que poderia ser chamada de uma sublinguagem. A SQL em si é uma linguagem mais de consulta. Apesar de alguns autores falarem que ela pode modificar aqui, excluir, tudo bem. Na forma genérica, beleza. Mas a gente vai ver que é um pouco diferente, né? Tem uma parte que é query, que a gente chama. É só consulta. Atenção, tá, pessoal? Por mais que a gente fale que é consultar dados, é uma das partes mais difíceis que a gente tem em banco de dados. A consulta de dados demanda realmente tempo e esforço de estudo. Não tem jeito. Aqui a gente vai ver um básico que já vai ser aí com bastante comando, para a gente ver o que ela é capaz de fazer. Mas, para a Microsoft, para a Oracle, ter prova só específica de SQL, já dá para imaginar que não é tão pouco assim que vocês têm que estudar. Tá? Então, é muita coisa. Mas é muita coisa que realmente tem para se consultar dados. Tá? A linguagem SQL não é procedural, logo é possível especificar o que ela deve ser feito e não como deve ser feito. Dessa forma, conjunto de linhas serão atingidos pelo comando e não cada uma das linhas, como é no ambiente procedural. Portanto, não é necessário entender o funcionamento interno do banco de dados e como eles estão armazenados fisicamente nos discos, né? O que acontece aqui? Quando a gente está nessa visão somente de usuário, ou até mesmo só de programador, você realmente não precisa entender de como está sendo armazenado o seu dado fisicamente. Beleza, você vai conseguir consultar, certo? Incluir, alterar e excluir dados, que é o que a maioria precisa, tá? Agora, quando você vai realmente entrar a fundo em base de dados, você precisa aprender como esses dados vão estar guardados, tá? É muito importante. Esse daqui é o papel do quê? Do DBA de infraestrutura, tá? Teoricamente, deveria ser possível transferir facilmente comandos SQL de um banco para outro, contudo, isso não é possível. Naturalmente, boa parte do trabalho será reaproveitado, mas deve-se fazer adaptações em função do banco de dados que será utilizado. Então, como cada fabricante tem linguagens diferentes de base de dados, eu não consigo fazer essa portabilidade tão fácil assim. Ok? Na linguagem SQL, a gente tem algumas subdivisões, tá? Então, ela é dividida aqui, ó, em DDL, Data Definition Language, permite a criação de componentes como tabelas, índices, procedures, e funções. Bom, então isso daqui é uma parte da linguagem que a gente tem de SQL, tá? A gente vai ver como cria tabela, na verdade, no semestre que vem. Mas não é uma coisa tão difícil. Essa parte de manipular dado, inserção, deleção e atualização, nós chamamos de DML, tá? Data Manipulation Language. Também é uma partezinha da SQL. DQL, Data Query Language. É essa parte que eu, pelo menos, acho que é uma das mais difíceis, tá? Que é a parte de extrair dados. Você vai lá e vai começar a fazer consultas de dados na sua base. Data Control Language, ou DCL, é a parte de segurança. Quando a gente tem usuários da base, ou grupo de usuários, e a gente quer definir o que cada uma delas vai fazer. Tá?
Tem usuário ou grupo de usuário que só pode consultar dado e mais nada. Tem usuário ou grupo de usuário que só pode alterar um dado já existente e mais nada. Você vai lá e define. Tá? Obviamente, isso vai acontecer com os melhores fabricantes de bancos de dados. Tá? Bancos de dados mais simples não vão ter todas essas opções. Ok? Bom, oi. O que é o esquema, print esquema no final da PCL? Aqui? Isso. Bom, uma base, no sistema de arquivo a gente tem pasta, não tem? A gente utiliza essas pastas justamente para quê? Organizar os seus arquivos. Dentro de uma base de dados, a gente tem esse mesmo conceito, mas a gente chama de esquema. Eu posso criar um container que contém objetos. Tá? Então, eu poderia estar criando um esquema que contém objetos de um determinado departamento. RH. O que eu teria dentro de RH? Funcionários, certo? Cargos e salários. Então, são todos objetos que estão dentro de uma caixa, que é o que a gente chama de esquema. Sim. Tabelas, tá? São objetos. Mas não só isso. Eu poderia criar usuário também. Usuário José, Maria, Ana, Pedro, João, certo? Todos eles pertencem ao RH. Eu poderia criar que eles acessam o esquema RH. Correto? Então, eu consigo fazer essa definição. Um problema não, uma característica, né? Eu só consigo ter um único nível de esquema dentro de um banco de dados. Uma pasta, eu posso criar uma pasta dentro de outra, né? O esquema não, é um só e acabou. Tá? Como você acessa ele? No SQL Server, a gente acessa o nome do banco, ponto, nome do esquema, ponto, objeto. Você acessa... Para você dar um select numa tabela dentro do esquema, você precisaria enviar dentro do esquema para reproduzir? Não, você tem que digitar o nome do esquema. Nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Tá? O SQL Server, o esquema padrão é o que a gente chama de DBO. Tá? No Oracle, não tem... Ele é mais definido, vamos dizer assim. Tá? Mas... Então seria o esquema padrão do SQL Server, mas você pode criar N outros lá dentro. Tá? Bom, com o advento do SQL 99, né, a linguagem passou a incorporar procedures, funções, tá? Ifs, para a gente até fazer condição, tá? Com extensões de linguagem. Bom, até hoje são específicas de cada banco de dados e, portanto, a Oracle tem sua própria linguagem, que é o PLSQL. A Microsoft tem o dela, que é o Transact SQL. A ideia, né, que seria o quê? A parte de programação seria padrão para todos os bancos, mas isso, obviamente, é muito difícil de acontecer, tá? Então, provavelmente a gente não consiga ter uma única linguagem que cubra todos os bancos. Por isso que cada um dos bancos vai implementar aí sua linguagem. Tudo bem? Pessoal, perguntas até aqui? A principal ideia é aqui, ó, que existe essa parte aqui, certo? Essa visão é o que a gente está aprendendo, correto? A gente está chegando para essa parte aqui agora, ó, do esquema lógico para esquema físico. A gente vai começar agora a realmente definir nossas bases de dados em código. Tudo bem? Sim? Então, firmeza. A gente vai chegar fazendo Vamos fazendo o Axis. Vamos lá.